Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Eu já sinto a presença do Eterno aqui esta noite. Amém, queridos? Eu estou bem cansado, irmãos. Cheguei agora de viagem e a gente está cansado, mas vamos ministrar nesta noite a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 14. É um texto muito conhecido na Bíblia Sagrada. Vamos ler a partir do verso de número 22. Estou pagando minha dívida hoje aqui com o pastor Marcos. Já há um tempinho, né, pastor? E eu estou feliz, pastor, de estar aqui. Deus preparou esse momento. Amém, queridos? Quem encontrou o texto, diga graças a Deus. Eu gosto sempre de ressaltar que é uma honra inenarrável pregar na nossa igreja, irmãos. Estou falando isso que às vezes o pastor fala e eu já estou com a agenda, mas quando eu estou aqui, tenho a oportunidade de ministrar, é maravilhoso, amém, queridos? Eu estou agradecido ao pastor Eliseu, ao pastor Marcos, sempre por isso. Mateus capítulo 14, verso 22, está escrito assim: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Toma o teu assento, exaltando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Diga comigo assim: lições da tempestade. É sempre um desafio muito grande pregar dentro de um texto que é muito batido, conhecido na Bíblia Sagrada. Mas alguns dias Jesus ele vem preparando esse texto no meu coração. Eu confesso aos irmãos que a mensagem não estava completamente pronta, mas como nós estamos na dívida, então vamos entregar o que Deus colocou no nosso coração, amém, queridos? Vou falar nesta noite sobre lições da tempestade. Não é segredo para ninguém que os discípulos estão acompanhados da maior autoridade que já pisou esta terra. E a Bíblia diz que não foi outra pessoa, foi o próprio Jesus quem disse para os discípulos. A Bíblia diz que ele ordenou, ele não pediu, ele disse, ele ordenou, ele disse: entrem no barco e vão para outra margem. Percebam que a primeira grande lição e verdade aqui é que eles estão debaixo de uma ordem divina, porque foi Jesus quem ordenou. A Bíblia fala, nós lemos aqui, para que eles entrassem no barco e fossem para outra margem. Só que o texto sagrado diz que depois que Jesus ordenou, Jesus não foi com eles. Jesus vai para o monte orar. O texto sagrado diz que já chegou a hora da tarde. Jesus está no monte à tarde. E no meio do mar da Galileia, eles são apanhados no meio por uma tão grande tempestade. Para quem não sabe, a gente fala mar da Galileia, mas quem conhece de geografia bíblica sabe que o mar da Galileia nunca foi um mar, ele sempre foi um grande lago de águas doces. Ele também era conhecido por ser chamado de Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. Ele nunca foi um mar, ele era um lago de água doce, que era alimentado pelas correntes que desciam do rio Jordão e desaguavam ali no mar da Galileia e depois caíam e morriam no mar morto. Segundo os historiadores, ele media cerca de 19 quilômetros de largura, máxima de 13 quilômetros de comprimento. Agora os discípulos estão dentro do mar da Galileia, no meio do mar da Galileia. E para quem não sabe, segundo os historiadores, era muito comum nos horários da madrugada acontecerem tempestades dentro deste mar da Galileia, ou lago da Galileia. Por quê? Porque as águas que desciam das cordilheiras do Monte Hermon, vindo do Rio Jordão, na
na mesma medida que eles desciam no horário da madrugada, ele também trazia porcelas de ventos gelados, que levantavam ondas altíssimas e levavam muitas pessoas que ali pescavam na madrugada ao naufrágio. O que me chama a atenção é que a tempestade não começa no horário da madrugada. A tempestade começa à tarde. Jesus, ele está no monte, enquanto lá no meio do mar estão os seus discípulos debaixo de uma ordem divina. Todas as vezes que a gente fala de tempestade, a gente lembra de crise, porque tempestade não é algo bom, tempestade não é algo confortável, tempestade é algo que assusta, tempestade é algo que apavora, tempestade é algo que nos desestabiliza, tempestade é algo que foge do nosso controle, é a força da natureza contra nós. Um dia de manhã eu acordei com esse texto no coração, e eu comecei a tentar imaginar como aconteceu aquilo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de participar de um vento forte, mas eu já tive. E pastor Marcos estava comigo no sítio da Dig, lembra, pastor? Quando o telhadão caiu, um vento tão forte, irmãos, que arrancaram, se eu não me engano, foi de 2 a 3 árvores da raiz, de tão forte que foi o vento. É apavorante. Só que nós, quando passamos por isso, nós estávamos com os pés firmes no chão. Imagina eles agora, na tempestade. As ondas castigavam o barco. Então, quando nós falamos de tempestade, nós logo lembramos de crise, de algo que foge do nosso controle. E a crise, ela tem 3 características. Talvez entrou alguém aqui na crise e essa mensagem vai direto ao teu coração. A primeira grande característica da tempestade, da crise, é que na crise e na tempestade a nossa visão é limitada, porque ventos fortes, ondas fortes. Então é comum eles olharem para algo que está longe e não conseguir identificar. Por quê? Porque na tempestade a visão é limitada, não se vê muito, o vento é muito forte, no meio do mar as ondas são fortíssimas. Então a primeira característica da crise é que na crise, na tempestade, a visão é limitada. Segundo, na crise nós temos uma forte tendência de tirar conclusões precipitadas, conclusões erradas, melhor dizendo. A gente olha e como a nossa visão é limitada, foi isso que aconteceu. Os discípulos olharam e viram alguém caminhando, só que como a visão era limitada, eles não reconheceram. Era alguém que andava todos os dias com eles e eles não conseguiram reconhecer, identificar, porque a visão era limitada. Segundo, eles tiraram conclusão errada. Presta atenção nisso que Deus está falando aqui. Quando eles olharam para alguém que todos os dias estava com eles, eles disseram, é um fantasma. Eles não reconheceram quem estava com eles. Terceira característica da tempestade, nós tomamos conclusões ou decisões precipitadas. Eles disseram, é um fantasma, se assustaram e sentiram medo. Talvez você entrou aqui nesta noite e esteja passando por algum tipo de crise. Talvez pessoas que andaram com você a vida toda, não porque você quer, mas por causa da crise. Você, por causa da tua visão que é limitada, você não está conseguindo enxergar aquilo que Deus está querendo te ensinar. Segundo, talvez você, por causa da tempestade que está sacudindo o teu barco, você está tirando conclusão errada de alguém que está do teu lado todos os dias. Cuidado, não tire conclusões erradas no meio da crise, não se precipite. E terceiro, decisões precipitadas, porque tem decisões que são irremediáveis. Não foi o caso deles, eles estão no meio da tempestade. Essas são 3 características da crise, da tempestade: a visão limitada, as conclusões erradas e as decisões precipitadas. Eles estão no meio do barco. Agora preste atenção nisso. Eu acho impressionante que nós somos humanos, nós somos mortais, nós temos uma capacidade incrível de nos desestabilizar, de perder a confiança no meio das crises, das adversidades. Só que Jesus, ele nunca perde a direção, Jesus, ele nunca perde a confiança, Jesus nunca perde o controle. A Bíblia diz que Jesus vai se encontrar com eles na 4ª vigília da noite.
noite. Percebam, queridos, segundo os historiadores, quando o Império Romano dominou o território da Palestina, a noite ela foi dividida em 4 vigílias. Presta atenção, a primeira vigília da noite se dava das 6 da noite até as 9 da noite. A segunda vigília da noite, ela se dava das 9 até a meia-noite. A terceira vigília da noite se dava da meia-noite até as 3 horas da manhã. A quarta vigília da noite se dava das 3 da manhã até as 6 horas da manhã. Jesus está no monte, Jesus está no lugar alto, Jesus está percebendo e Jesus está observando o tempo todo o que está acontecendo com eles. Eu te disse aqui que tempestades no mar da Galileia era comum nos horários da madrugada. Essa não, começou à tarde, e Jesus está vendo, Jesus está observando, mas Jesus não vai de imediato socorrê-los, não. Ele está observando quais são as atitudes que eles vão tomar no meio da tempestade. Talvez você entrou aqui nessa noite debaixo de um vento terrível, debaixo de uma tempestade terrível. O vento está soprando e no teu coração você está dizendo: Jesus está demorando para entrar em ação, Jesus me abandonou, Jesus está atrasado. Não está. Ele pode chegar aos 45 do segundo tempo, ele pode chegar na prorrogação, mas quando ele entra em cena, ele entra para resolver. Diga assim: Jesus está no lugar alto, ele não te perdeu de vista, ele está observando. Lições da tempestade. A primeira lição que a gente tira aqui é que a tempestade, guarde isso aqui é para você sair do banco, só vai até onde Jesus permitir. Não entendi. Eu estou dizendo que a tua tempestade, ela só vai até onde Jesus permitir. Eliardi fugiu do meu controle, mas não fugiu do controle de Jesus. Ele está do lugar alto te olhando e está dizendo: está aqui, ó. Ela só vai até onde Ele permitir. Outra coisa interessante que é muito comum quando a gente comete uma falha, talvez alguém que já deve ter passado por isso, a gente toma uma atitude precipitada, porque na crise a visão é limitada. Aí você vai e tira a conclusão errada de tudo e de todos, e toma uma decisão precipitada. Você com os pés próprios entrou na tempestade. É normal quando alguém faz alguma coisa errada, a tempestade vir, comum. Agora, eles não estavam dentro da tempestade por causa de desobediência, mas por causa de obediência. Tem horas que a tempestade vai vir na tua vida só porque você resolveu obedecer. É contraditório isso, não é? Você fala assim: Jesus, mas eu não estou em pecado. Jesus, mas eu estou orando, eu estou lendo a tua palavra, e mais do que isso, eu estou cumprindo o que a tua palavra diz, e eu não estou conseguindo entender o porquê isso tudo está acontecendo. Sabe o que Jesus disse? Você não está debaixo da minha palavra? Estou. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quem toma posse dessa palavra? Está debaixo de uma ordem divina, então não se apavora não, porque a tempestade só vai até onde Jesus permitir. Quando Ele disser basta, basta, acabou. Talvez você entrou aqui nesta noite e está dizendo: dezembro de 2015, o ano está acabando, e toda vez que chega final de ano eu começo a lamuriar, a murmurar, a reclamar, porque eu passei um ano obediente na presença de Deus, porque eu vivo uma vida reta diante de Deus, porque eu estou cumprindo a palavra, e a tempestade veio. Senhor, eu não estou aguentando. Deixa eu te falar, talvez a tempestade começou de tardezinha, a noite toda está se passando, e Jesus ainda não deu a cara na tempestade, mas pode ter certeza de uma coisa: está debaixo de uma ordem divina. A hora certa Ele vai chegar, vai entrar em ação e vai resolver o teu problema. Acalma o teu coração, porque na hora certa Ele vai entrar em ação. A tempestade só vai até onde Jesus permitir. Segundo,
Na tempestade, o que mais assustava os discípulos, o que era, irmãos? Eram as ondas. Quem já tomou caixote aqui faz assim, Uma vez eu fui entrar em Copacabana de ressaca, irmão. Naquele dia eu achei que a eternidade já estava de portas abertas. Falei, vou morrer aqui. O sentimento de afogar é uma coisa terrível. E olha que eu sei nadar, irmãos. Nado e nado bem. Você deve olhar e falar assim, estou vendo, né? No mar. Você entendeu, né? Não vou entrar em detalhes aqui, não. Só que quando o mar está em ressaca, pastor Eliseu, não tem bom, não. Meu pai, um nadador de mão cheia, outro dia entrou no Leme, perto de um canal, o mar de ressaca começou a puxar. Os salva-vidas tiveram que entrar 2 para tirar ele. Deixa eu te falar algo nessa noite. Deus não te trouxe aqui. Hoje não é uma noite comum, hoje não é uma noite qualquer. Hoje é uma noite para te dizer, Deus manda te dizer, que aquilo que mais está tirando a tua estabilidade, te assustando, te fazendo perder a cabeça e dizer, eu vou afundar, ela está debaixo dos pés de Jesus. Aquilo que está fugindo do teu controle está debaixo dos pés dele. E na hora certa ele vai chegar e vai mostrar assim, ó, vocês perderam o controle, não perderam? O barco está balançando, mas eu ando, ó, e nem estou tremendo, estou por cima da tempestade. A onda está te perturbando, tá? Mas Jesus ainda não, ela está debaixo dos pés dele. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus ainda tem controle sobre a tempestade. Só que tem horas que Jesus está agindo no meio da tempestade e a gente não consegue entender que é Jesus que está fazendo. Aí a gente faz igual os discípulos, diz que é um fantasma, que é o diabo. Você sabia que às vezes Deus usa a tempestade para lapidar a gente? Ó, que coisa forte, hein? Irmão, tem hora que Jesus tem que tirar a gente da zona do controle, de conforto, para mostrar que não é a gente que é bom, não, é Ele. Quando a gente está muito confiante, eu sou o cara, ninguém me segura, cheguei no topo. Aí Jesus diz, vou botar só um negócio debaixo do teu barco, balançando assim. Aí você vai ver que o bom não é você, que tudo pode fugir do teu controle, mas nada foge do meu controle. Segura, porque Deus está falando aqui. Terceira característica, Ele não permitiu a tempestade para te matar. Não, estão dizendo, vai morrer, o barco vai virar, vai morrer. Não, a tempestade não veio para te matar, ela veio para te fazer dependente do Senhor. Ela veio para dizer que você pode até não poder, você não pode, mas Ele pode, Ele tem um controle, Ele está aqui. Ele está dizendo que vai dar solução para a tempestade. Irmão, já viu aquela época que tudo vira do nosso lado? As coisas começam a... Você fala assim, Jesus, que prova. O que eu acho interessante aqui é que Jesus manda eles entrarem e irem para outra margem, mas Jesus mesmo não está no barco. Tem hora que Jesus tem que sair do nosso barco para ensinar a gente a ser dependente dEle. Vocês têm que depender de mim. Vocês estão achando que são bons demais, não são? Então vou ensinar um negocinho para vocês aqui. Vocês têm que depender de mim. Aí Jesus, eu vou mostrar para vocês que sem mim nada. Exatamente. Aí Jesus faz assim, vão para outra margem, eu vou orar. Tem horas que a gente se sente abandonado, não é verdade, irmãos? Por Deus. Aí você está falando, Elias, você é evangelista. Você também se sente, você passa por isso? Claro que eu passo, o pastor Eliseu passa, o pastor Marcos passa, os pastores passam. Isso é para mostrar a nossa humanidade. Isso é para mostrar que a gente não é onipotente. Onipotente é só Ele, a glória é exclusivamente dEle. Tem horas que Deus vai levantar tempestade de tudo que é lado. Lembra de Penina? Lembra? E Ana? Elcana amava Ana mais do que qualquer uma outra. Ela falava, ele falava, ela é a melhor. Penina tinha filhos dele. E para ele, isso não fazia a mínima diferença. Ele disse para ela, o meu amor não vale para ti mais do que muitos filhos. Só que lá dentro dela isso perturbava.
Por quê? Porque Penina todo dia dizia: eu tenho, tu não tem. Eu posso, tu não pode. Eu faço, tu não fazes. Tem horas, Yuri, que as coisas acontecem na nossa vida, a gente diz: é o diabo. Mas se você for ler lá no texto de Ana, a Bíblia diz que foi Deus que cerrou a madre dela. Entendeu? Tem situações que é o próprio Deus que cria para te desenvolver, te amadurecer, te preparar para coisas grandes. Tem horas que Deus ele precisa aniquilar o teu eu, para entender que o único eu sou é Ele na tua vida. Aí Ele permite a tempestade. Sabe o que é todo dia onda sacudir? É Penina dizer: eu posso, tu não pode, eu tenho filho, tu não tem, eu faço, tu não fazes. Aí o que ela vai fazer? Ela vai para o altar, ela vai chorar no altar de Deus. É ali que Jesus te quer. De repente 2015 foi um ano todo de tempestade, e está acabando o ano, e você diz: a tempestade não passa. É para você entender que enquanto você não clamar por Jesus no teu barco, Ele não vem. Agora quando você clamar, se prepara, porque tem sobrenatural de Deus acontecendo na tua vida. Olha para o teu irmão e diga para ele: o barco não vai virar. Diga para ele: o barco não vai virar. Essa tempestade não veio para te matar, ela veio para te tornar dependente exclusivamente dEle. Quando você depender dEle, se prepara para viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem horas que a gente clama, ora, chora, fala, e o céu fecha. A impressão que a gente tem é que o céu está de bronze. A impressão que a gente tem é que Jesus abandonou a gente. Eu vou dizer uma palavra aqui que abandono é muito forte. É que Jesus está atrasado. Não é verdade? E logo ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despede a multidão, entra no barco, vai para outra banda. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só Jesus no monte. Aí vem o versículo 24, diz: e o barco, nessa hora à tarde, já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. É assim, Jesus está no monte. Oh Pai, glória, graças te dou. E lá no meio do mar está uma tempestade. Aí os discípulos dizem: Jesus, que prova que o Senhor mandou a gente. E à tarde vai passando a primeira vigília da noite, de 6 às 9 da noite, e o vento está soprando e eles estão desesperados. Por quê? Porque se Jesus está no barco, às vezes dá uma segurança. Tem duas tempestades que a Bíblia fala. Uma que Jesus é essa, que Jesus vai para o monte e deixa ele só. E a outra que Jesus está no barco. Agora é impressionante que na outra tempestade Jesus está dormindo. Olha que coisa interessante. Tem coisas que Jesus faz que a gente não entende nada, porque Deus ele não pode ser compreendido pela razão, é pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Talvez você entrou aqui, o coração está angustiado e está dizendo: Jesus, eu não aguento mais. Já veio a primeira vigília da noite, de 6 às 9, a segunda de 9 à meia-noite, já entrou na terceira de meia-noite às 3 da manhã, e você diz: não, é meia-noite que ele entra em ação. Paulo e Silas, meia-noite. Gideão, meia-noite, é meia-noite, tudo é meia-noite. Aí passa meia-noite e 3 da manhã, Jesus ainda não apareceu na história. É agora que o dia está amanhecendo, de 3 às 6 da manhã, a quarta e última vigília da noite. Jesus vem andando por cima das águas, ele aparece e ele vai se revelar de uma maneira que você nunca imaginou. Sabe por quê? Porque Jesus vai te apresentar surpresa no meio da tempestade. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e adora o Eterno. Jesus vai te surpreender. Jesus vai chegar de uma maneira que você nunca viu ele chegar, porque ele é expert em fazer algo chamado surpresa, surpreender. Jesus é expert em surpreender. Ele vem andando por cima das águas. Ele vem desafiando a lei da gravidade. Aí você no seu coração está dizendo: ai, eu
cansado, o vento é contrário, as ondas estão sacudindo meu barco. Estou apavorado, fugiu o controle, fugiu, vamos morrer agora. Morre não. Jesus vem andando, Ele vai se revelar a você. Tem horas que a gente acha que é crente demais. Tem horas que a gente acha que está tão parceiro de Deus, que já conhece todos os jeitos de Deus agir. Lembra de Elias? Tinha um homem assim, com Deus igual Elias? Elias entra na caverna, aí vem fogo, aí Deus diz assim, aí Elias diz assim: eita, Deus está no fogo. Tá não. Aí vem o vento, Elias diz: Deus está no vento. Não estava. Aí terremoto, as pedras todas caindo. Elias diz: está no terremoto ele está. Elias conhecia um Deus extravagante, que quando chegava para. Aí ele diz: não, aí Deus agora tá. Aí passou tudo, veio uma brisa suave. Ele diz: não, estava no fogo, no vento, no terremoto, não está na brisa. E ali ele estava. Ele vai te surpreender. Kalamanara surianderepia. Talvez você já está dizendo como os discípulos: Jesus atrasou, vai deixar a gente ir a pique, o barco vai virar. O barco não vai virar. Deus está dizendo para você que o barco não vai virar. Talvez você já esteja dizendo igual Marta e Maria. Há 4 dias atrás mandamos uma mensagem para o mestre dizendo que o nosso irmão estava doente e ia morrer. Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando do melhor amigo de Jesus. E o que a gente esperava era que Jesus largasse todo mundo e fosse socorrer o amigo. Jesus fez isso sim ou não? Não. Ele esperou morrer. Esperou entrar em estado de putrefação, fedendo, decomposição. Sabe por quê, irmãos? Enquanto para Marta e para Maria Jesus estava atrasado, na agenda de Jesus ele estava chegando no horário certo. Segura o que eu vou te falar aqui, porque é muito forte que eu vou te falar. Guarde isso aqui. Se Jesus tivesse chegado no tempo que Marta e Maria queria, ele ia curar um enfermo. Ele disse: esta enfermidade é para a glória de Deus. Ele chegou no finalzinho. Mas quando ele chegou, ele não foi curar um enfermo, ele foi ressuscitar um morto. Talvez você já está desesperado e pensando: o que as pessoas vão dizer? Vão dizer que eu não era tão amigo assim de Jesus. Vão dizer que eu estava em pecado, porque já era para Jesus estar aqui, ele não está, o irmão morreu e está tudo fedendo. Na minha agenda ele está atrasado, mas na agenda dele ele não se atrasa. Tem horas que ele não quer curar um enfermo, ele quer ressuscitar um morto. Porque o milagre, quando ele resolver fazer na tua vida, toda a terra vai saber que ele é Deus na tua casa. Por que Jesus espera o final da madrugada? Porque é quando a tempestade está mais forte. Eles disseram: se Jesus não veio acalmar enquanto era tarde, agora quebrou tudo. Já era não, Jesus vem. E vem tirando onda, surfando, sem prancha, caminhando. E Pedro gosta daquilo, ele olha e diz: eita, é fantasma. E Jesus diz: não, sou eu. Não tem mais. Ele diz: não, é. Não, senhor, não é. Não é. Pedro era atrevido, né? Ele disse: se é, então deixa eu fazer esse negócio aí também. Aí Jesus diz: ah, meu Deus, então vem. Aí Pedro vai lá, tira o pezão do barco e vai. E está olhando para Jesus. E está indo. Só que a Bíblia diz, preste atenção nisso aqui, que ele sentiu o vento. O texto diz. Impressionante que os que estavam dentro do barco não conseguiram sentir. Ele sentiu. Versículo 30 do capítulo 14. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O que eu quero dizer com isso? Que se dentro do barco o vento está forte, fora está maior ainda. E lá o vento está no controle do mestre. Fica de pé adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Diga para o teu irmão assim: essa tempestade não veio para te matar, ela veio para te tornar mais forte. Olá manara canture, xarabacala manara surianderebe. Irmão, eu encurtei aqui para chamar quem está no meio de uma tempestade.
Talvez entrou gente aqui que ainda não aceitou Jesus. O barco está virando tudo, vai afundar. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você que estava afastado dos caminhos do Senhor, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Amém? Eu quero também chamar, irmãos, nós estamos no final de 2015. Eu quero chamar aqueles irmãos que estão debaixo de uma tempestade. Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida nesta noite. Essa noite é noite de você ser ministrado por Deus. De Deus na minha vida. E graças a Deus não tenho o que reclamar não. Mas 2013 foi um ano assim de muito vento, de muita tempestade. E nós somos igual os irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que o vento sopra tão forte, mas tão forte, que a vontade que você tem é de cair fora. Só que tem horas que Deus ele te coloca em um lugar igual colocou os discípulos no meio do mar. É um lugar sem saída. É um lugar que não tem a quem você recorrer. Você não tem nem para... Eu vou bater em várias... Não dá. Só que deixa eu te falar uma coisa. Se o Senhor Deus te permitiu entrar aí, você vai sair vitorioso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero saber aqui, nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Eu vou orar pelos irmãos. Eu quero saber aqui se há alguém aqui nesse meio aqui que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se há alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Deixa eu te falar algo. Ele é o único que tem o poder de acalmar a tempestade. Ele é o único. Só que antes dele acalmar determinadas tempestades, ele quer te ensinar a ser dependente dele. E não tem como ser dependente dele sem estar na presença dele. Os discípulos já conheciam Jesus. Os discípulos estavam acostumados com os milagres de Jesus. Eles conheciam Jesus, eles dormiam, eles acordavam com Jesus. Eles viram Jesus curar enfermo, ressuscitar morto, paralítico, cego. Eles viram tudo. Esse foi um milagre mais diferente que eles já viram. Por quê? Porque eles tiveram... Presta atenção nisso que eu vou te falar. Tem horas que Deus precisa nos tirar da nossa zona de conforto. Tem horas que Deus precisa nos tirar do meio dos nossos familiares e nos colocar em um determinado lugar para a gente fazer isso aqui, ó, estreitar relacionamento com Ele. Eles estavam acostumados a ver milagre. Por quê? Porque multidões seguiam Jesus. E ali no meio dos discípulos com certeza tinha parentes dos discípulos. O próprio Jesus curou a sogra de Pedro. Só que agora Jesus resolveu colocar eles numa situação que era eles e Jesus. E você talvez não entendeu até hoje o que Deus está permitindo você passar. A tempestade não veio para te matar, ela veio para te tornar mais forte. Então coloca a mão no teu coração.
Amém, queridos? Enquanto eu sei que ainda tem mais gente para sair do lugar e vir aqui à frente para receber essa oração, nós vamos adorar mais uma vez com um refrão desse hino. Amém, queridos? Vamos lá, vamos adorar o Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eis aí o coração do teu povo, eis aí o coração da tua igreja. Eles são teus, eles são escolhidos teus, estão passando por uma tempestade porque resolveram obedecer. É como uma irmã que uma vez disse para mim: depois que eu aceitei a Jesus, as coisas ficaram mais difíceis. Pai querido, tu estás tratando com muitos deles, só que eu profetizo nessa noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que a quarta vigília da noite chegou, que tu estás entrando com providência na causa de cada um dos teus filhos, que tu estás mostrando para a tua igreja que aquilo que mais assustam eles, as ondas fortes, estão debaixo dos teus pés. Isto é, sobre o teu controle. Os ventos fortes estão obedecendo a tua voz nesta noite, e tu estás dizendo: basta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo como profeta dessa geração, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, o basta sobre a tempestade. Eu profetizo que 2015 está terminando e 2016 vai começar debaixo de muita bênção, porque tu estás no controle da tempestade. Pai querido, entra com providência na vida dos teus filhos, age de maneira extraordinária. Se fugiu do controle dos teus servos, não fugiu do teu controle. Eu profetizo um tempo de renovo na vida dos teus servos. Eu profetizo um tempo de mudança na vida da tua igreja. Eu ministro debaixo da autoridade do teu nome que a crise atingiu muita gente, mas a tua igreja está contigo no meio da tempestade e vai provar o teu milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma vez mais, se o trovão e o mar, se o trovão e o mar